Uma boa noite, meus queridos amigos. Estamos iniciando, através da TV Chico Xavier e da rádio chicoxavier.com, o programa Alegria de Viver. A sintonia do bem, procurando levar o melhor entendimento das lições que a doutrina espírita nos oferece através de seus livros, e dizer a vocês que esse é um dos programas mais gostosos de fazer, principalmente porque nós trabalhamos o tema relacionado à questão do suicídio. E porque também a doutrina espírita é o maior antídoto que nós poderemos ter para evitar o suicídio e diminuir as estatísticas que hoje nós encontramos na sociedade. Aquele que conhece a doutrina espírita com profundidade, aquele que tem os amigos, a família ao seu derredor, num clima de harmonia, abertos, sem nenhum pré-julgamento, é a melhor solução para que não corramos para as portas do suicídio. Porque muitas vezes, além desse conhecimento da doutrina espírita, esperamos encontrar um respaldo daqueles que estão próximos de nós, que possam entender aquele momento existencial, sem julgamentos, sem pré-julgamentos, e assim juntos poderem encontrar uma solução, encontrar um aconchego para que nas provações possamos saber que tem pessoas ao nosso derredor, à nossa volta. Queremos desejar uma boa noite a José Marques, a Luísa, a Delza, a Rose, a Érica, a Papoula, e assim estão ouvindo nada. Vamos ver o que é que está acontecendo aqui com o nosso áudio. Por isso que nós fazemos esse programa com tanta dedicação, porque ele nos traz justamente os conhecimentos que necessitamos, né, para que possamos vencer nessa existência. Se não sermos espíritos completistas, mas cumprir a nossa meta, né? E ter a certeza de que andamos um pouco, de que caminhamos um pouco, de que temos justamente algo na nossa bagagem espiritual e que essa caminhada não está sendo em vão. Então, esse programa tem um sabor especial, porque justamente nós estamos levando informações importantes para que as pessoas possam ter um entendimento melhor e maior da vida e não procurem as portas do suicídio, que não procurem fugir da vida, sabendo que nós estamos aqui para aprender, que nós estamos aqui para rever os problemas que criamos no passado, e pela misericórdia de Deus nos foi dada a oportunidade de aqui reencarnar. Então, repetindo, é por isso que a doutrina espírita é o maior antídoto que temos hoje contra o suicídio. E aliado a este antídoto, devemos ter a família, devemos ter amigos que possam entender
diante de um diálogo aberto de entendimento, sem julgamentos e sem pré-julgamentos, poder ajudar aqueles que alguma vez acham que os problemas que chegam à sua frente, na sua existência, são maiores do que a sua força. Jesus não dá um fardo maior do que aquele que podemos carregar. Tudo está dentro do nosso limite. Tudo está dentro da possibilidade daquilo que devemos conduzir. E é claro, dentro de uma estrutura familiar e de amigos, que possa, em um momento de dificuldade, ali chegar junto, escutar, dar um conselho, segurar, é importante, né? Nós encontramos na sociedade o médico, psicólogo, psiquiatra, que foi dado justamente a permissão de Deus de estarem aqui, justamente para, quando necessário, nós irmos ao encontro destes. Então, nada se justifica, neste momento, um suicídio. Mas o importante também é não termos o julgamento, ou julgar aqueles que em algum momento cometem esse ato por alguma dificuldade maior. O mais importante é nessas horas a oração, a prece, o recurso das nossas vibrações para com estes irmãos, para que eles encontrem justamente o equilíbrio e o rumo na sua caminhada evolutiva. Assim sendo, nós vamos hoje trabalhar a questão 951 do Livro dos Espíritos, no item que nós estamos estudando, o desgosto da vida, suicídio. E Kardec pergunta ao Espírito de verdade: não é algumas vezes meritório o sacrifício da vida, quando tem por objetivo salvar a vida de outrem, ou ser útil aos seus semelhantes? Espírito de verdade diz: isso é sublime, conforme a intenção, e em tal caso o sacrifício da vida não constitui suicídio. Deus, porém, se opõe a todo sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer. Se estiver manchado pelo orgulho, o sacrifício só é meritório quando feito com desinteresse. Algumas vezes, no entanto, aquele que o pratica é movido por segundas intenções, o que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. E Kardec coloca um comentário no final desta resposta. Todo sacrifício feito à custa da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei da caridade. Ora, sendo a vida um bem terreno, a que o homem dá maior apreço, aquele que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes, não comete nenhum atentado, apenas cumpre um sacrifício, mas antes de o cumprir deve refletir se sua vida não será mais útil do que a sua morte. Bem esclarecedora a questão de hoje, mais uma faceta, né, nessa história da questão do suicídio, porque Kardec levanta justamente a questão do sacrifício em relação ao outro, né, em intenção de ajudar o outro, e nesse caso
não é considerado um suicídio quando existe toda intenção outra, né, fora daquele sacrifício que ele está ali, ou o indivíduo está cometendo, né? Deus, porém, se opõe a todo sacrifício inútil, porque quando Kardec coloca lá no final que devemos também, nesses casos, refletir se a nossa existência não seria melhor e mais útil se estivéssemos aqui no plano físico, vamos dizer assim, vivinho da Silva, né, no corpo físico, né? Então, ele levanta a questão justamente da reflexão em relação às nossas intenções, para ver se aquele sacrifício tem justamente o sentido da caridade. Porque tendo esse sentido da caridade, então o sacrifício é válido. Porque você está se colocando à frente daquele que está necessitando de, vamos dizer assim, de ajuda, e você sacrifica a sua própria vida em função do outro irmão. O mínimo de intenção outra que se coloque nesta ação vai tirar toda a característica do sacrifício, este sacrifício bem puro que não é considerado suicídio por Deus, né? Então, mais uma vez, colocando justamente a responsabilidade de cada um diante da vida, diante das possibilidades que temos em relação à nossa existência. Se vai existir na nossa existência a possibilidade do sacrifício em função do outro, e se esse sacrifício, como coloca a questão 951, for realmente imbuído na intenção de, vamos dizer assim, de salvar a vida do outro, então esse sacrifício não vai ser considerado um suicídio. Vai ter os seus méritos diante de Deus, né? Mas esse sacrifício deve ser puro, sem nenhuma intenção outra, porque nós poderíamos muito bem mascarar, né, esse sacrifício com intenções outras de fugir da vida. E nós sabemos que para Deus, para a nossa consciência que chega no outro lado, não podemos esconder, né, as nossas intenções mais íntimas, né? Então é preciso muito cuidado, é preciso muita cautela e reflexão acerca das nossas atitudes, né? Precisamos, é por isso que nós dissemos no início que esse é o programa mais especial que nós realizamos aqui na TV Chico Xavier, porque nós estamos oferecendo através dos livros espíritas a possibilidade daqueles que se encontram em expiações e provações a refletir sobre a sua condição atual, né? E esses conhecimentos até agora nos mostraram que é preciso, através da resignação, através da confiança em Deus e da fé pura, que é necessário passarmos por essas experiências e que nada vem além das nossas forças. E a doutrina espírita é o antídoto que temos para diminuir essas estatísticas de suicídio que se encontram em nossa sociedade. Aliado a isso, mais uma vez repetimos, o apoio da família, o apoio dos amigos, aquela relação de afinidade e aberta para o diálogo, porque muitas vezes estes fogem da vida porque não encontram a segurança para se abrir com o outro, porque muitas vezes esperam o julgamento daquele que eles poderia justamente se abrir, e assim ele não tem a confiança necessária e vai buscar o suicídio, fugir da vida. Então, nesse sentido, nós temos também a nossa cota de responsabilidade, se não nos colocamos à disposição, abertos para ouvir e para dar os encaminhamentos necessários quando houver a oportunidade
deste diálogo. Então devemos dizer não ao suicídio, devemos dizer sim à alegria de viver, devemos dizer e gritar a todos os cantos que é possível, que é pertinente à vida e que a vida nos foi dada para justamente vencer as nossas dificuldades, vencer as nossas provações e expiações. Assim sendo, confiantes na presença de Jesus, na oportunidade de estarmos fazendo algo de positivo, levando essas informações a quem quer e que deseje receber, e assim também na certeza de que os espíritos amigos intuem aqueles que precisam dessas palavras, que precisam dessa orientação para encontrar a resposta para o seu problema. A Érica nos diz, como no caso de Kardec, que antecipou a sua morte de tanto trabalho, não foi considerado suicídio porque foi pela causa nobre da sua missão. Verdade verdadeira. E Luísa Marx, a doutrina espírita é o consolador prometido. Isso é a terceira revelação. É aquela que tem todos os conhecimentos a respeito da vida e nos mostra de forma escancarada o que nós representamos diante da existência, diante de Deus. Essa é a beleza, essa é a nobreza da doutrina espírita. E Érica diz que a vida é bela e que tudo passa. Então, assim, chegando ao final de mais um programa, a alegria de viver, que possamos, mais uma vez, todos nós que estamos aqui, os nossos familiares, os nossos lares, os nossos vizinhos, aqueles que se encontram nos presídios, aqueles que se encontram nos leitos de dores, aqueles que se encontram nos hospitais, nos abrigos, nos asilos, os nossos representantes possam receber as bênçãos de Deus, as bênçãos, os fluidos positivos de harmonia e de paz. E uma boa noite, meus queridos irmãos, e muita paz para todos nós.